Em caso de adoções, pode explicar a responsabilidade dos pais biológicos? E no caso de adoção tardia, 10 anos, qual a influenciação dos pais adotantes no progresso evolutivo da criança? Bom, nem todas as vezes que você tem uma situação de adoção, obrigatoriamente ela era a programada. Pode ser que ela não seja programada, ela poderia ser uma das possibilidades. Fulano vai reencarnar e ele vai ser dessa família, mas pode ser que a mãe não o queira. Se a mãe não quiser, o indivíduo passa a ter uma relação com outro grupo familiar. Então você pode ter uma programação para que aquilo aconteça ou não. E existem situações em que já se percebe de pronto que aquela mãe ela não tem vínculo com a criança. Quando, por exemplo, você tem uma mãe que ela fica em dúvida, que ela vive conflito, se ela vai ou não vai ficar com aquela criança ou não, esse é um indício de que, de repente, a programação até nem seja para adoção, porque ela tem conflito. Mas existem mulheres que são decididas, isso aí não tem o menor sentido. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Ela não tem vínculo com a criança. E aí, evidentemente, você tem uma programação que já está desenhada daqueles que vão recepcionar aquela criança em casa para serem seus pais adotivos. Evidentemente que a condição deles serem pais adotivos é porque ou eles não têm méritos para ter um filho e precisam dessa experiência para poder desenvolver a paternidade, a maternidade, é uma lição para eles, um aproveitamento para esses espíritos, para que eles consigam crescer. Por isso é tão comum mesmo, mulheres que não engravidam, aí depois de adoções sucessivas, elas acabam engravidando. O que aconteceu? Os próprios psicólogos dizem que isso é um fenômeno muito comum na vida de mulheres que não engravidam. A adoção como que liberta a mulher psicologicamente para que ela consiga conceber. E o espiritismo diz que não é exatamente isso, é que a gente mexe na lei e passa a ter a concessão daquilo que em princípio não se teria. E você pergunta também com relação à adoção tardia, uma criança de 10 anos. O papel dos pais é o mesmo, tanto faz ter 1 ano, 2 anos, 1 dia ou 10 anos, eles vão exercer o mesmo papel, trabalhando essa criança da mesma forma. Porque o indivíduo, ele pode ter sido programado para estar com essa família, mas em função de algumas circunstâncias aquilo acabou acontecendo tardiamente. Ou o programado é esse, passar por experiências sucessivas de perda, para que quando chegue na família que vai acolher, o espírito já tenha quebrado um pouco das suas posturas e tenha melhor condição de ser acolhido. Vou falar aqui um pouco de Muhammad, aquele que é o iniciador do islamismo, o profeta Muhammad, que a gente chama de Maomé. Ele nasceu e ficou órfão de mãe, logo no nascimento. Aí o pai cuidou. Antes de completar 1 ano, o pai também faleceu. Aí o tio cuidou. Não, ele caiu para a mão de um avô. Aí o avô cuidou dele, o avô faleceu, caiu para um tio. Aí o tio cuidou e o tio faleceu. Com 12 anos, Muhammad já tinha perdido o pai, a mãe, o avô e o tio. Ele estava sozinho, tendo vivido essas 4 perdas sucessivas. O quanto isso levou de experiências para que ele se tornasse alguém sensível a esse processo de acolhimento das pessoas que não têm ninguém. Então, essas experiências que a gente olha por fora e diz assim, nossa, mas é muito sofrimento, são instrumentos de preparação do indivíduo para que ele consiga entender a dor do outro. Às vezes a gente passa por determinadas experiências, não é porque tem karma na área, é para que a gente consiga ter sensibilidade e empatia para melhor atuar no socorro das pessoas que estão próximas de nós. Você passa por uma experiência, a sua consciência absorve aquilo e você tem mais nitidez no atendimento de quem está em seu derredor. Então, no caso, respondendo à sua pergunta, a função dos pais da questão da adoção
É um processo que está programado, mas que não necessariamente iria acontecer dessa forma. E a relação da mãe com a criança é o grande indicativo dessa programação. E com relação ao outro aspecto da adoção tardia, esse pode ser o grande mecanismo da lei para preparar o espírito, quebrando determinadas barreiras para o momento que ele vai encontrar a família definitiva que vai acolhê-lo de maneira perene.